na verdade, já aprendeu o que que é beef. Beef é... Vamos lá, eu vou colocar aqui, então, existem 4 tipos de carnes. Beef, não 4, talvez existam muito mais. Mas vamos lá. Sim. Beef é a nossa carne de gado. A Tá. nossa famosa carne de gado. Essa é a primeira. Então deixa eu puxar aqui para fazer as letrinhas aqui para nós. Beef é a carne de Hum, gado. Tem outra. Como é que você fala porco em inglês? pig. Pig. O animal é pig. O animal é pig. Que nem pra gente falar vaca, a gente fala cow. Vou até colocar aqui embaixo. Vaca é cow. Porco, Certo. porco é pig. Perfeito? Certo. Mas a Certo. carne do porco é pork. Carne do Hum, porco é pork. Certo? Certo. Então aqui a gente está vendo os estilos. Porque uma das observações que acontece muito lá na Ásia, Japão, China, eles comem muito carne de porco. They eat a lot of pork. Eles comem muita carne de porco. They eat a lot of Back. pork. Então você vai poder escolher seus noodles, por exemplo, porque lá é noodle pra lá, noodle pra cá. E gosta de noodle? Mas noodle não é de frango? Pode ter de frango também. Que no caso, como é que é galinha em inglês? É chicken. Chicken. No caso, chicken não muda. Chicken é chicken também, carne de É frango. carne de frango. Então galinha também vai ser chicken. É uma das que não mudam. Fish também não muda. Fish, Peixe. carne de peixe, também não mudou. Ah, Então, então pork já diz porco. Carne exato. de porco. Pork. Beef, para nós é bife, então é gado. Isso, perfeito. Peixe. Chicken é carne de frango e fish carne de peixe. Aí dá para associar direitinho. Legal. E tem mais uma que eles utilizam que é o lamb. Esse aqui que não dá para Ovelha? associar. Carne de ovelha. Ah, essa Carne o de, careca vai gostar. carne de ovelha é lamb. Lamb. Então nós temos carne de vaca. Deixa eu colocar aqui tudo para nossa próxima página. E Só um como é que é minutinho. a ovelha? Ovelha é. Deixa eu passar só para outra página aqui que eu tô me perdendo aqui para aqui. Então, nós temos então a ovelha que é sheep. Ovelha. É, ovelha. Isto. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos a nossa carne de vaca, nós temos a carne de porco, beef, pork, chicken, fish e lamb. Beef, pork, Lamb, chicken, eu tenho que fish, lembrar lamb. de ouvir. E Sheep. todas as carnes, então, daqui a pouco eu vou passar uma atividadezinha para você, para aplicar essas questões todas, Neiva. Todas as Uhum. carnes, elas têm um ponto, concorda? Um ponto? Um ponto, que nem bem passado, mal Ah, passado, sim, 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 sim. certo? Tem um ponto. Isso daí, no caso, a gente vai chamar de ponto. E eles vão perguntar essa questão aqui. Que deixa, eu vou colocar aqui então, vou tirar daqui de cima. Como Digamos você gostaria da sua carne de gado? exatamente como você gostaria da sua carne de gado, Neiva. Como você gostaria da sua carne de gado? Tem 3 opções então para você utilizar aqui, certo? Certo? Temos então o well done. A gente tem o nós temos o medium e a gente Médio. tem o rare. Cru. Vou colocar aqui, até aqui um medium rare. Então vamos colocar 4 aqui, 4, certo? Tá. Well done é o bem passado. Well done, bem. Parecia bem feito. Exatamente. Se a gente traduzir, é o bem feito. Que no caso seria um bem passado, um bem feito. Ah, então tá. Exatamente.
Então, bem passadinho. Então, well done. Median. O nosso, Medium, o nosso median, ele é o quê? médio, Médio. normal, Isso aí. O nosso médio, o clássico chamado no ponto. no ponto. Isso, que é o nosso, então, bem feito, que é o bem passado. O médio, que é no ponto. O medium rare, ele é um meio cru. Cru. Meio cru, ou seja, ele vai ter talvez aquela corzinha vermelha bem no meio, certo? Ah, esse é bom. Na minha opinião, é o melhor, mas cada um com o seu gosto. Verdade. Por exemplo, a minha sogra, se ela vê uma listrinha vermelha na carne, ela já não come, ela não gosta. Ah, A eu Fernanda, gosto de um medium rare. Como é que se diz rare? medium rare. Medium rare. Ah, Isso. I like medium rare. O medium rare eu adoro também, que no caso é a corzinha vermelha nessa Isso. situação. Ah, Pra, ah, pra pedir, então, eu aconselho geralmente um medium rare, já que você gosta do vermelhinho. Vai depender também muito do assador, do restaurante em si, do chapeiro, enfim. E o rare, ele é um mal passado. Selado. Ele é o mal passado. Ele é só o O selado. selado, exatamente. Basicamente isso. Então, esses. A gente tem então aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eu coloquei 5 tipos de carnes. Pode ter mais. Pode ter mais. Como assim pode ter mais? Eu, na Austrália, comi já carne de canguru. Carne de, Certo. carne de canguru, então, ela é bem adocicada, só para você entender um pouquinho a situação. Ela é mais adocicada. Deixa eu ver, a gente poderia colocar outras questões, carne de Tem horrores de javali, carne. carne, teria um monte, mas coloquei as principais aqui pra gente ver. E então, quando você viajar lá para Tóquio, você conseguir também se saber quais que são os mais utilizados. Esses aqui são os mais Perfeito. utilizados por lá. Tirando, é claro, carne de cachorro, carne de gato, carne de. Ah, não, isso eu não quero comer. Eu gosto de experimentar as coisas, mas não quero isso. Deus me acuda. Eu já Gosto muito de experimentar as coisas diferentes, mas cachorro e gato, nem por sonho. eu só experimentei na vida, quando eu tava na Tailândia, a carne de. Não é carne. Bom, pode ser carne, pode não ser, que era um gafanhoto. Um gafanhoto, que não tem gosto de nada, sinceramente. Só tinha gosto do shoyu. E, e Só tinha provavelmente o gosto da minha cara de nojo também, mas enfim. Vai lá, que tu estava só mastigando um crocantezinho. Exato. Mas então vamos lá, Neiva. Repete comigo aqui as palavras. A primeira com você, letra A. Beef, A segunda, second, pork, third, chicken, chicken, fourth, fish, fifth. lamb. Awesome. How do you like? Troquei um pouquinho a frase. How do you like your beef? I like my beef medium rare. Rare. Medium rare. Medium rare. Isso. Rare, só para você saber, porque você falou do bem feito, o rare também significa raro. É 2 significados, a palavra com 2 significados. Então pode Certo. significar aquela coisinha vermelhinha, mal passado, e também pode significar raro. Então, muitas vezes, se você escutar alguma coisa que estão vendendo para você, this is rare, não quer dizer que está mal passado, pode ser que é raro também. Então, tem que pegar o contexto. Talvez eles estão falando de uma carne exótica. Essa carne é uma carne rara na Ásia, por exemplo. Aí você vai ter que ver, será que está falando, no contexto, está falando que ela está mal passada ou que ela é rara no mercado? Então, só para você saber, rare. Legal?
Legal. How does your husband... Deixa eu escrever aqui. How does your husband like the meat? How does your husband... Como o seu marido gosta da carne? E isso aí. My husband like... my husband like... medium rare. Medium rare. Medium rare. Então, só que, ó, como você falou, meu marido é ele. Presente. A gente tem que colocar um Szinho aqui, lembra? Pronto, sumiu minha imagem agora. Tu tá aí, teacher? Tô aqui. Vou te achar. Pode continuar. Tá. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Me achou? Tá funcionando? Como é que tá? É que, sabe quando apaga a tela? Pouca bateria? Eu tô. Voltou? Não, apagou a tela e a minha digital não reconhecia. pega mais ali. Ah, tá. Bloqueou o celular, então. Mas já tô de volta. Legal. Então, como é o seu marido, é como se eu estivesse falando ele, ó. Se eu falasse he like, eu preciso colocar um S. He likes medium rare. Porque Certo, ele e seu marido é a mesma coisa. Então, Perfeito. aqui tem que lembrar que colocar o S, que nem quando eu fiz a pergunta, ó, does, eu coloquei o does, não coloquei o do. E what kind of meat? Então ele gosta de mal passado, meio vermelhinha. What kind of meat does he like? Qual o tipo de carne que ele gosta? Exato, muito bem. He likes lamb. He likes lamb, perfeito. Fish. Fish. And beef. And pork. Ele gosta de tudo, então. So kitchen. And beef and pork. Perfeito. Então ele gosta basicamente a melhor forma de falar. Tudo. Poderíamos dizer assim, então, he likes all. He doesn't like, melhor falando. He doesn't like just. Ele não gosta. He doesn't like just chicken. Mas ele gosta de chickens também. Ah, tá. Então ele gosta menos. Então, tudo. Se eu botar pedra, ele come pedra. Ah, ok. Então aqui pode falar todos mesmo. Eu tentei deixar um pouquinho mais simples, mas pode usar sim. Perfeito. Então, he likes pork, lamb, chicken. Opa, chicken não. Beef and pork. Melhor colocando. How about you, Neiva? How about you? What is your favorite meat? E quanto a você, Neiva, qual é a sua favorita? A minha favorita, I like beef, but if I would pedir, teacher. Pedir. Se for no pode falar. But if I would fish, I love. Deixa eu pensar, porque eu sei. Eu sei, mas eu esqueci, mas eu sei. Pode Camarão. tentar. Tenta lembrar. Porque essa eu sei. Camarão. Então coloquei os X aqui. Essa eu sei. Então, pedir camarão. Boa pedida nessa questão aí. Pedir. Vamos entrar só um pouquinho enquanto você lembra do pedir. Pedir, a gente tem duas formas. O ask, que é, por exemplo, posso pedir um favor para você. Eu vou utilizar o ask.
Mas, Tá. quando eu estiver comprando alguma coisa, o ask é numa questão de pergunta, um pedir num sentido de pergunta. Enquanto o order é um pedir no sentido de comprar. Tá. Or pedir no sentido de comprar, então, que a gente utilizaria. E camarão, a gente tem dois estilos também. Então aqui, ó, Sim, mas eu digo, eu falo sempre um só. Peraí, como é que é o nome daquilo? Com S, vamos ver se você lembra. Shrimps. Shrimps, isso aí, shrimps. Shrimps. Shrimps, exatamente. Então, O shrimps, I like beef, but I will order fish. I love shrimps. então aqui, ó. I like beef, eu gosto de carne. Mas se eu fosse pedir peixe, no caso, if I would order, se eu pedisse, se eu fosse pedir, se eu pediria, I would order fish. I love, eu amo ou eu amaria, I love to order, eu amo pedir camarão. Shrimps. Shrimps, isso aí, que daí troca por shrimps. Lembrando, shrimps são os pequenininhos e prawns são os grandes, então, que eles utilizam no Mas inglês. eles usam todos os shrimps, não é isso? Na verdade, Para os dois? isso vai depender um pouquinho também da cultura deles. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, eu acredito que tudo é shrimps. Agora eu não vou lembrar direito da cultura entre um e o outro, mas tanto shrimps como prawns, eles vão entender camarões, ok? Ok. Você pode dizer small shrimps, big shrimps, small prawns, big prawns, eles vão entender. Mas no conceito em si, shrimps seriam os pequenininhos e prawns seriam os maiores. Essa é a questão. Prawns. Lógico que nem pra gente, a gente pode ter uma palavra para, por exemplo, rato e camundongo. Mas é tudo rato, por exemplo. Só pra... não sei se é também, mas eu só tô dizendo assim algumas palavras que podem se misturar um pouquinho, certo? Certo? Então, os shrimps e os prawns, essa é a questão mais assim teórica, a diferença. Você vai chegar no Japão, você vai falar shrimps, eles vão entender o que você quer. Você vai falar prawns, você vai entender o que eles querem. A questão é, só para você saber, se no menu tiver lá um que seja prawns e o outro shrimps, você sabe o porquê que é um e porquê Um é que é o grande e outro. outro é pequeno. Exato. Aqui Perfeito. eles estão usando shrimps, talvez. Eu sei que camarãozinho pequeno, muitas vezes, quando eu coloco para fazer um molho, some. Então, eu vou escolher os prawns, é claro. Essa é a diferença, então, mais para você entender. Ok, prawns. Ficou tranquilo isso tudo aqui?